O capital invade e privatiza. Ficamos privados do que é nosso. Existe um jeito de ser dos poderosos e de suas corporações que agem como se tudo estivesse sempre à venda, possível de ser negociado e trocado. Olham nossas vidas, nossos rios, as terras, as águas, nossas casas, as nossas comunidades, as coisas que construímos e o nosso trabalho como uma mera mercadoria. Quando estão projetando suas grandes obras, barragens, novas minas de exploração de ferro, bauxita, granito, nióbio, lítio, esta noção já está naturalizada. Assim como tudo no mundo do capital, quanto menos se gasta para produzir, maior é o lucro. O capital desconsidera famílias atingidas, minimiza as reparações necessárias, faz da recuperação ambiental apenas maquiagem, mais um negócio, usa o desenvolvimento apenas como um discurso constrangedor, minimiza os gastos que deveriam garantir a segurança das suas estruturas e superelevam a produção, independente das consequências e possíveis catástrofes. Tudo isso é parte do negócio. São medidas realizadas em nome do lucro extraordinário para as empresas, seus acionistas e os bancos, financistas e os especuladores. E nós somos parte que não cabe na equação do capital. Somos milhões, somos mulheres, somos homens, somos jovens, crianças, idosos, que ficam sem casa, sem terra, com nossas comunidades destruídas e famílias intencionalmente divididas. Somos os rejeitados pelas barragens da Samarco, sujeitos de lama e sujos dos pés à cabeça. Tivemos os direitos violados, fomos expulsos pela água das hidrelétricas, ficamos sem água para sermos considerados menos importantes do que o agronegócio e a mineração. Vivemos sem energia porque ela deve servir para gerar lucro e não vida. Somos povo comum privado de nossos risos, trabalho, estilo de vida e sonhos. Somos a prova de que isso que se fazem não é o desenvolvimento, mas somos também a reação. Aprendemos que lutar juntos é sempre melhor do que enfrentar sozinho o poder do capital. Aprendemos a não nos dobrar diante da grandiosidade dos seus aparatos e do seu dinheiro. O capital também tem pontos fracos, ele é contraditório. Escritórios, terras e secretarias, fechar rodovias, ferrovias e pressionar. Pressionar por nossos direitos, porque quem luta conquista. E a única luta que se perde é aquela que nós abandonamos. Por mais que tenha diferenças com os meus vizinhos, não são eles os meus inimigos. Todos podemos e devemos lutar junto por nossos direitos. Hoje sabemos que por meio de uma forte organização podemos inviabilizar uma obra e garantir que nossas vidas possam seguir o caminho que escolhemos para ela. Aprendemos que lutando se aprende e muito. O público é utilizado de forma privada. O capital utiliza de estruturas, bens e poder público para garantir os seus interesses. Empresas cooptam o poder legislativo para criar um aparato de leis que viabilize o mais rápido possível os seus projetos. O Estado desapropria famílias por interesse social, onde na verdade é o interesse do capital, são territórios para mineração ou construção de barragens. Os bancos públicos são, por vez,
os principais financiadores deste desenvolvimento. Empresas públicas que deveriam servir ao povo assumem a lógica do mercado e passam a ser vetor de lucros de acionistas e rentistas. Terras públicas, ao invés de reassentar as vítimas desse modelo e aqueles que dela dependem, são destinadas ao agronegócio, à monocultura de eucalipto, às mineradoras e aos grandes exploradores. E quando negamos a nos submeter, é o aparato de repressão do Estado que entra em ação. Executa despejos, persegue, prende e por vezes nos mata por lutar e defender a verdade e a vida. A polícia protege aquilo que é nosso, de nós mesmos. Segurança pública é a mentira contada para justificar a defesa promíscua dos interesses privados. A justiça que nos julga pelo crime de lutar pelos direitos ousa outra medida para julgar quem mata 20 pessoas ao deixar romper suas barragens de rejeitos. Mais de 2 anos depois, Vale, BHP, Samarco seguem impunes. As ruas e as praças como palcos de lutas. Entendemos então que a exploração não é exclusividade nossa, que o que existe é um sistema feito contra nós. Saímos de nossas comunidades rurais com destinos às grandes metrópoles e capitais. Primeiro porque não tivemos escolha. Ao perdermos nossos locais de trabalho, postos de saúde e escolas, e depois porque descobrimos que é ali que se encontra o poder do capital. Ocupamos as ruas e causamos constrangimento às empresas e aos seus representantes. E como cutucar a onça com a vara curta, às vezes mais, às vezes menos, e com o tempo fomos aprendendo a lutar e a conquistar direitos nesse espaço tão distante das nossas casas. Estas grandes praças e largas avenidas passaram a ter outro significado para nós. A nossa noção de cidade passou a ser transformadora. Enxergamos ela como um palco de lutas a ser apropriado por nós, os trabalhadores e as trabalhadoras. De ser um atingido a ser classe afluente de um rio de lutas. Com tantos aprendizados, percebemos que existia mais gente lutando e resistindo a esse sistema controlado pelo capital. Vimos os eletricitários superexplorados e mortos pela ganância do capital. Os trabalhadores petroleiros defendendo o povo brasileiro através do petróleo e da Petrobras. Convivemos com o que não tinha terra por motivos iguais e diferentes aos nossos e com nossas famílias sem casa, vítima da especulação imobiliária. Sentimos a dor do povo amontoado nas periferias e da juventude negra sendo exterminada. Vimos que quase todo o povo é vítima desta ordem social, mas vimos que existe mais em comum do que diferente entre todos nós. Somos exploradas ao mesmo tempo que construímos essa nação. E lutamos e também sonhamos. Como um afluente que encontra o rio, nós atingidos fomos nos tornando classe. Então aprendemos e ensinamos a sonhar não só com nós mesmos, mas com uma sociedade onde sejamos o centro da equação. Um estado de coisas que sirva de fato ao povo. Assumimos o desafio de pensar a água e a energia como questão fundamental para a soberania dos seus povos. Mas além de pensar, devemos desde já ir transformando em comum aquilo que hoje é utopia. Com muita luta,
organizado e compartilhando o poder. Isso nós aprendemos a chamar de projeto popular e nos sentimos corresponsáveis pela construção. E no meio do caminho teve um golpe. Com o golpe em curso no país, o capital imperialista internacional impôs um novo imperialismo. Eliminar tudo o que há de público, estatal, popular e democrático. Tem imposto a nós o corte dos poucos direitos que conquistamos, a privatização das nossas importantes empresas estatais e públicas, a entrega de nossos bens naturais e energéticos para a megacorporação transnacional. Utilizam o que resta do nosso Estado como instrumento para garantir a execução dos seus planos perversos, sequestrando os aparatos políticos e jurídicos. E para conseguir manter a apatia, tentam sequestrar os sonhos e cultivam o ódio entre nós. Nós, unidos com toda a força disposta, nos negamos a ceder. Reforçamos as lutas defendendo o que é público. Nos negamos a entregar o que construímos. Barragens, minas, escolas, hospitais, empresas, bancos, correios, cidades e direitos. Os ataques servem como combustível para avançarmos na construção de uma nação soberana, onde possamos determinar o nosso próprio destino, levando em conta os bens naturais a serviço do nosso real desenvolvimento, considerando os nossos filhos, as nossas filhas, netos e netas, o nosso futuro. Riscar o chão com os pés e fazer a história com as próprias mãos. Nós nos desafiamos a continuar a caminhada que iniciamos de forma coletiva, ombro a ombro com os trabalhadores e trabalhadoras. Assumimos o desafio de tornar comum o cultivo da solidariedade, que em última instância é sentir a dor do outro como a nossa dor e assumir a luta do outro como a nossa luta. Generalizar o compromisso com o povo, entender que só o povo organizado é capaz de ser a força que assume e constrói uma nação e um mundo para si. Cultivar nos corações e mentes o amor à vida como princípio que orienta a nossa prática. Nos dispomos, portanto, até as últimas consequências, a suportar a ordem capitalista e construir uma nova ordem e uma nova sociedade, fazendo nossa parte, nos dando por inteiro. Mulheres, água e energia, com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. Água e energia, com soberania, distribuição da riqueza e controle popular.